Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como é trabalhar em home office. Vocês estão me vendo assim arrumada porque acabei de sair de uma reunião, mas agora, ó, foquem aqui porque eu vou dar uma geral aqui nessa cozinha. Enquanto isso, eu vou te falar como é que é trabalhar em home office. Para eu poder contextualizar, eu quero dizer para vocês que primeiro, do home office é você ter uma rotina, né, um ritual para trabalhar em casa, porque vamos ser sinceros, quando você trabalha em casa, você meio que se confunde muito qual é o tempo de casa, qual é o tempo do trabalho. Para mim não foi diferente. Em 2022, eu me acidentei, quebrei meu tornozelo e fiquei alguns períodos, né, obra no vizinho. Mas vamos lá, eu vou continuar. E aí, o que aconteceu? Nesse período, eu não estou me concentrando, o TDAH bateu. E aí, nesse período que eu quebrei meu tornozelo, antes disso, eu trabalhava de porta em porta, como vendedora. Então, eu trabalhei na Stone por 1 ano e 3 meses, mas antes da Stone eu já trabalhava de venda externa. Eu já trabalhava de venda externa e me encontrei em vendas. Então, quando a gente trabalha em venda externa, não tem rotina, né? Você pode estar em um lugar diferente, um bairro diferente. Eu trabalhava com eventos. E aí, o que aconteceu? Após a pandemia, por eu trabalhar com eventos, eu logo fui demitida, né? Porque não tinha o que fazer ali com os eventos, foi tudo cancelado. Eu saí de Manaus, vim para o Espírito Santo. Aqui comecei a trabalhar na Stone e depois da Stone, com o tornozelo quebrado, eu digo, e agora? Como é que vai ser? Porque até então eu pensava assim, nossa, eu sou a vendedora de porta em porta, como que as pessoas vão se interessar em comprar alguma coisa de mim, eu estando em casa? Então, para mim foi um grande tabu trabalhar em casa, confesso, embora eu sei que muita gente fala assim, mas é mais fácil, é mais flexível. Sim e não, porque a gente tem que trabalhar muito o nosso emocional e até também ter bons acordos com quem trabalha, quem convive com a gente, né? Então, logo no início, meu esposo me incentivou bastante, isso foi muito importante para mim naquele início da recuperação, de ter quebrado o tornozelo e para eu não ficar sem, vamos dizer assim, me sentindo triste porque eu não podia andar, não podia dirigir. Então, para mim foi muito desafiador ficar com o tornozelo quebrado. Como que começou o home office? A gente, só eu e meu esposo em casa, então a gente decidiu que um dos quartos nós faríamos para trabalho. A princípio eu também estava pensando assim, meu Deus, e agora? Eu vou trabalhar como? Tinha acabado de ser demitida. E aí o meu grande objetivo era como é que eu ajudo outras pessoas a aprenderem a vender. Porque era a única habilidade, vamos dizer assim, o único dom, a única coisa que eu pensei na hora, né? E aí o grande objetivo para mim era como é que eu podia monetizar isso, porque para mim também foi uma dificuldade, tá, gente? Porque assim, eu sei vender, mas uma coisa é você vender para uma empresa, você ser funcionário de uma empresa, e outra coisa é você fazer para você. E aí quando começou o home office, a princípio eu pensei, eu vou trabalhar para as pessoas, vou vender para as pessoas. Até então eu não estava pensando em eu ensinar as pessoas a vender, tá? Porque eu estava muito focada em ficar logo boa, sair da muleta, depois fui fazer a recuperação na fisioterapia. Então, assim, foi um processo muito doloroso. Trabalhar em casa foi bom nesse início, mas trouxeram muitos desafios. Então, o primeiro desafio assim que eu já tive que lidar foi os acordos dentro de casa, porque a família entender qual é o momento que você está trabalhando e qual é o momento que você está ali descansando, que você está cuidando de você,
foi muito difícil, assim, nesse início. Então, eu comecei a criar rotinas, né? Então, para você que está iniciando, comece com o que você tem. Porque quando eu comecei, a única coisa que eu tinha era dinheiro para comprar um computador, uma mesa da internet, assim, a mais barata que eu pude, uma impressora. Então, eu comprei uma impressora e falei, é isso daqui, eu vou trabalhar com isso daqui. Até então, eu não tinha habilidade nenhuma, tá? Com vídeo, habilidade nenhuma com gravar stories. E aí eu pensava assim, o que as pessoas vão querer ouvir da minha vida? Nossa, gente, assim, vários tabus mesmo. E eu encontrei no Instagram a principal ferramenta para divulgar o meu dia a dia, para falar as coisas que eu sei fazer em vendas, trazer dicas. Então, logo no começo, a primeira coisa que eu comecei a colocar muito foi dicas. Como é que você vende quando o cliente diz que tá caro? Como é que não sei o quê? E aí fui me especializando também, eu sou formada em administração, tenho especialização em gestão de pessoas, mas ainda assim vinha aquela insegurança. Será que eu tenho autoridade para falar? Tenho autoridade para ensinar alguém nas redes sociais? Enfim, então vocês já estão vendo que eram vários tabus no início. E aí depois veio o primeiro contrato, eu tinha 300 seguidores, veio o primeiro contrato. E para mim foi uma grande vitória, não era nem pelo valor, tá? Porque o valor não era significativo, mas eu entendi que era o início, né? Então, e aí depois disso, o que eu fiz, tá? O primeiro passo foi vender para quem já me conhecia. Então, eu fui naqueles clientes que eu já tinha atendido na época, que eu trabalhava na Stone. Então, eu fui, depois que eu saí da empresa, muitos até já identificaram, né, pelo Instagram, já me seguiam, mas os que eu pude ter contato, eu fui falando qual era o meu novo ramo de atividade, como é que isso iria impactar nas empresas dessas pessoas. Então, eles super me incentivaram, alguns me contrataram, né? E em 2022 eu iniciei. Então, eu comecei, eu não tinha iPhone, não tinha a estrutura, né, que hoje, graças a Deus, assim, 2 anos quase, né, a gente está indo para o 3º ano de empresa, mas eu posso dizer para vocês que ali no início eu comecei cobrando muito pouco, assim, em vista do resultado que eu sei que entrego para esses clientes. E aí o grande objetivo que foi era fazer um nome na cidade, fazer o nome dos resultados, ter feedback de cliente. Eu acredito que para você que está iniciando aí nas redes sociais ou iniciando trabalhando em casa, no teu negócio, né? Seja o que, sei lá, se tu vende papelaria personalizada em casa, não sei, o que você vende aí na sua casa, coloca aqui nos comentários, tá? E aí, o grande objetivo, quando você trabalha em casa e é o seu próprio negócio, é você ter depoimentos, ter prova social, né? Então, no início foi desafiador porque trazer as pessoas para, de fato, eu sabia que eu ia dar resultado, eu sabia que o meu serviço era muito bom, assim como eu sei que você aí do outro lado deve achar isso do teu produto ou serviço. Mas como fazer com que as pessoas te contratem sendo uma empresa nova, sendo algo novo? E aí, trabalhar no online para mim, eu uni a questão que eu estava passando, né, que eu não poderia mais ir para o presencial, para outra abordagem do meu negócio. Ou seja, que eu poderia desenvolver vendas, mas desenvolver em vendas já pelas redes sociais, né? Então, para mim foi também um grande desafio, tá? Eu nunca fui essa pessoa, apesar de comunicativa, de estar aqui gravando vídeos. E só um ponto aqui para falar para vocês. Só de estar aqui fazendo esse vídeo para mim já é uma conquista, tá? Já é uma boa da conquista, porque os vídeos que eu gravo no Instagram é 1 minuto. Aqui a gente já tá quase 10 minutos falando juntos. Mas, pois bem, vamos lá. E aí, comecei a fechar os primeiros contratos. E aí, eu quero trazer isso para você também, tá? Então, o primeiro passo é você ter um ritual. Ritual de trabalho. Exemplo, vai trabalhar de manhã? Vai trabalhar só à tarde? Como é que você vai se organizar dentro da sua rotina?
E aí depois é o acordo, né? Você tem que fazer o acordo com as pessoas que moram com você. Ponto. Depois que você tem isso, comece do jeito que dá. Porque assim, na época que eu comecei, eu não tinha estrutura de nada. A única coisa que eu tinha acabado de sair, então eu tinha minha rescisão e eu não podia gastar de qualquer jeito. E também eu fiquei 4 meses, né, de seguro-desemprego. Seguro-desemprego, depois fiquei no INSS, enfim. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Então eu não podia investir muito no meu negócio. Então, e outro ponto também, eu nem sabia se isso ia dar certo, ainda tinha isso. Mas eu queria muito que desse certo, tá? Então se eu tô contando é porque deu certo. E aí, o que acontece? Depois disso, depois desses acordos muito bem feitos, eu comecei a ter esse tabu relacionado a ter prova social. Porque como que as pessoas iriam me contratar se elas não saberiam se eu daria realmente uma solução para a empresa delas? E como é que funciona o meu trabalho, né? Hoje 80% do que eu trabalho é online e os 20% eu vou até o cliente aqui próximo da minha região. Eu moro em Linhares, no Espírito Santo, mas atendo a região norte. E aí eu vou até o cliente depois que ele me contrata. Mas o grande objetivo é que eu, através das minhas vivências de vendedora, eu traga para dentro desses negócios. Então, um ponto muito interessante é trazer técnicas, treinar esse time, introduzir esse dono de empresa para as redes sociais com foco em vendas. Só que vem aquela questão, e agora? Quem vai me contratar? Então eu fui nesses clientes e alguns clientes também me procuraram, já me conheciam como a Priscila vendedora, mas não como a Priscila dona de empresa, né? Tudo bem, começou os primeiros clientes, começaram os primeiros resultados, eu fui ganhando muito mais confiança, eu acredito que você aí do outro lado que está começando a empreender aí na tua casa, é aquela alegria, nossa, consegui mais um contrato, nossa, que maravilha. A gente vibrava, eu e meu esposo, a cada contrato que chegava, né, e além desses contratos que chegavam, cada cliente que conquistavam o objetivo que a gente tinha se proposto. Então, nossa, quando um cliente falava, nossa, acabei de fazer uma venda, acabei de ter um resultado tal, eu ficava muito feliz porque eu entendia que o meu trabalho estava sendo pago, né? Vamos dizer assim. Então, a mesma coisa, você aí do outro lado, eu acredito que é normal passar por essa insegurança quando a gente não tem muita prova social, tá começando agora, mas vai em frente, sabe? Não desiste. Com o passar do tempo, a demanda foi aumentando. Consegui bastante cliente nessa parte de vendas. Eu acredito que toda empresa, todo empresário que quer vender mais, ele precisa aprender vendas, né? Então a gente conseguiu, eu falo a gente porque hoje eu não sou mais sozinha. E aí as demandas foram aumentando, eu fui ganhando mais confiança de trazer as pessoas, entender qual era o meu público-alvo, enfim, várias questões relacionadas a isso. E aí, após isso, para o vídeo não ficar muito longo, após isso, a demanda ia aumentando, eu entendi que dentro do meu negócio, e aí é uma ideia aí para você que está trabalhando em casa, que quer trabalhar de home office, ou então que quer sair do seu emprego e trabalhar por conta própria e como não pode alugar, que era o meu caso, eu não podia alugar um escritório para mim. Então, o que eu fazia? Eu tinha que trabalhar em casa, porque se eu fosse, né, alugar um ponto, já ia ser uma despesa que talvez eu não teria esse dinheiro para dar conta, né? E aí, um ponto muito importante também, que depois, quando os clientes foram entrando, eu fui me profissionalizando. Fui colocando na ponta do lápis mesmo, criando um método. Porque senão vira bagunça. Se não tem processo interno, é uma empresa de qualquer jeito. Então eu quis sempre mostrar para os meus clientes que não era de qualquer jeito. Que o meu trabalho era um trabalho sério. Então, quando você pode começar do jeito que você tiver, mas depois vai profissionalizando. Procura um contador, abra o MEI, pague o imposto, sabe?
vai organizando a casa do jeito também que puder, sabe? E aos poucos, quando isso foi acontecendo, ou seja, quando os clientes foram chegando, e aí eu fui estruturando o pacote de consultoria, eu fui estruturando o método, eu fui estruturando análises de indicativos, mas antes eu não tinha nada disso. E o que eu quero dizer para você aí do outro lado, que às vezes a gente coloca sempre que, não, quando eu tiver tudo certinho, eu vou abrir minha empresa. Quando eu tiver o equipamento tal, o curso tal é que eu vou abrir minha empresa. E eu quero te incentivar, principalmente agora que a gente está vivendo num momento tão desafiador, né? Do governo, né? E aqui não tem nada a ver com Lula ou com Bolsonaro ou com qualquer coisa que... Não vou entrar nessa pauta. Mas a gente está num momento tão desafiador agora que se você for fazer, faz tudo certinho. Não constrói teu castelo na areia não, tá? Infelizmente, concordando ou não concordando, a gente vai ter que dançar conforme a música. E eu vou falar o que a minha mãe sempre fala pra mim: a corda sempre cai pro lado do mais fraco. Então, cara, se você não quiser ter prejuízo aí no teu negócio, ou tomar uma multa, ou acontecer alguma coisa, faz certinho, sabe? Procura um contador. E pra mim foi muito importante ter eu já sabia que teria que fazer isso, né? Mas ter essa clareza para mim foi muito grande. Eu quero crescer, sabe? Não importa as barreiras, não importa político, não importa nada. Eu quero crescer como empresária, como pessoa. E eu sei, eu sinto que o meu negócio, ele veio para transformar vidas. Então hoje eu vivo e sou feliz do propósito de vida, que é como que eu ensino mais pessoas a vender, tá? Então, esse vídeo, se você for... Depois eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, mas se você for no meu Instagram, é muito diferente do que eu tô querendo trazer aqui pro YouTube. Então, se você gostou, deixa teu like. Se tu chegou aqui até o final, eu tô começando agora. Então, 2025, esse é o primeiro vídeo de 2025. Te falando um pouquinho como é começar essa trajetória de empreender dentro de casa, porque a gente não tem condição de alugar um ponto. E se você quiser saber mais sobre esses temas de venda, negócio, empreendedorismo, já me segue aqui no meu canal. Eu vou trazer muitas coisas interessantes para vocês sobre parcerias, bons acordos, estratégias. Não só dica de vendas, técnicas de vendas, mas eu quero trazer para você a mentalidade de vendedor. Que sem vendas o nosso negócio, ele não prospera. Então, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Estou quase finalizando aqui minha louça, ajeitando a minha casa, porque como vocês já sabem, eu trabalho na minha casa, então nem sempre ela vai estar 100% arrumada. Mas é importante eu tirar esse momentinho aqui para te incentivar a você abrir o seu próprio negócio e viver 100% do teu propósito. Vamos lá? Vamos fazer acontecer?